Fala galera, beleza? Felipe Cavalieri aqui, apresentando novamente um episódio do TEDcast, programa de entrevista que vai ao ar no Spotify e também no YouTube. Hoje estou recebendo aqui no estúdio da TED Marketing um grande amigo, Fábio Andó, dono da Dali Beach Tennis aqui de Bauru, quadra de beach tênis. Vou abrir aqui para mostrar o Fábio. Fala aí, Fábio, beleza? Beleza, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui e eu agradeço o convite aí. Valeu, Fábio. Cara, é um prazer sempre receber empresários aqui da cidade de Bauru. O Fábio gentilmente atendeu o nosso chamado aqui para vir dar uma entrevista, mostrar um pouquinho do trabalho lá da quadra. E para quem não conhece, né, a quadra do Dali Beach Sport, né, é uma quadra maravilhosa que tem aqui na zona sul da cidade de Bauru, na Vila Aviação, ali na Praça do Avião. A gente está vendo aí algumas imagens, né, Fábio, do Copa Band de beach tênis, foi isso? Isso, foi uma Copa televisionada, né? Então teve bastante repercussão positiva. E a Dali fica bem em frente lá, a Praça do Avião, que é bem conhecida, né? Então é um ponto estratégico aí que o pessoal tem gostado, tem curtido bastante. E a gente percebe, né, que o Dali tá crescendo, né? São 8 quadras ali, é isso, Fábio? Isso, são 8 quadras, né? Então a gente tem, além do beach tênis, né, que é o forte, mas a gente também tem futevôlei, vôlei de areia, né? E também tem aulas de dança, vai ter agora aula de tai chi, tem funcional na areia, então a gente está crescendo, né? Caramba, já tá virando quase uma academia céu aberto mesmo. Isso, Já é um complexo já esportivo da cidade. com certeza. Bom, eu chamei aqui o Fábio porque, assim, a gente que trabalha com publicidade e propaganda sabe que a gente está sempre procurando uma oportunidade ali de expor a marca, de divulgar o seu produto e tudo mais. E as quadras de beach tênis, elas têm sido, assim, um espaço procurado pelas empresas, né, Fábio? Para poder fazer essa promoção das suas marcas, né? A TED Marketing, inclusive, está lá na quadra Beach Tennis Sim, também. Tá? parceirão nosso. Somos já anunciantes aí também. Mas assim, a gente quer saber também, acho que é importante para as empresas, para as pequenas empresas aqui da nossa região, entender, primeiro, como que funciona a quadra, né? Qual é o horário de funcionamento, como que é a dinâmica lá de uma quadra de beach tênis, de esporte ao ar livre, e de que maneira que ela pode usufruir desse espaço, seja como aluno ou como patrocinador. Explica pra gente. A gente nasceu, na verdade, primeiro com uma lojinha, né, de beach tênis, que a gente tem um histórico familiar, que meu tio ele tinha uma loja, até uma das mais famosas do Brasil, chamava Tênis Shop. Então a gente começou com uma loja de beach tênis, né, que a gente colocou até BT Shop, que a gente fazia até numa outra arena aqui de Bauru, era só uma loja. Daí a gente tendo esse histórico, na verdade, do tênis, né? Então a gente falou, vamos procurar alguma coisa de arena e tal, e acabamos adquirindo lá a Dali, né? Que era outro nome, mas depois fizemos a Dali Beach Sports. E lá, assim, a gente tem os associados, né? Que pagam mensalmente e podem jogar todos os dias à vontade. A gente tem, que o pessoal acaba chamando de clubinho, né? Mas é o associado que pode jogar a hora que ele quiser. Tem as aulas, né, dessas 4 modalidades aí, e ampliando. E tem a locação das quadras, né? Às vezes a pessoa um pouco mais reservada, quer jogar só com os amigos dele ou só com a família, né? Não quer ficar esperando ali o revezamento com outras pessoas, então ele aluga um horário específico e vai, fica 1, 2 horas e sai, né? E tem as empresas que alugam para fazer eventos, festas de confraternização, fim de ano fica lotado de empresas fazendo as festas de fim de ano lá, que aí tem a parte gastronômica junto com o esporte, né? Então a empresa sempre ela ganha também quando está associando, né, dando esse benefício para os funcionários, e associar a empresa à parte esportiva, né, com saúde, né, sempre também é um ponto que valoriza muito as empresas, né? Então esse que está sendo o nosso grande trunfo ali. A gente observa também, né, Fábio, que o pessoal
Ali, só para que vocês tenham uma ideia, né? Quem não conhece aqui a cidade de Bauru, não passou ali pela frente dessa praça do avião, que é bem conhecida aqui. Ali você tem um espaço amplo, né? Você tem 8 quadras, você tem a loja de esportes ali que você vende produto, você tem o bar, né? Que fica ali ao lado. É um espaço bem interessante para se fazer eventos, né? Como você falou no fim de ano, aí o pessoal às vezes é carente de um espaço assim, né? Isso acaba sendo uma coisa diferente, né? Os funcionários acabam adorando, porque nos eventos, além de. Que geralmente é mais a parte gastronômica, né? Mas como a gente disponibiliza as quadras, né? Conforme a quantidade de funcionários. E algumas empresas pedem, inclusive, os professores, né? Porque os funcionários, a maioria não sabe jogar, né? E aí pegar a raquete e ficar de qualquer jeito. Então a gente põe lá o professor de beach tênis, de vôlei, de futevôlei funcional. Aí se tiver crianças a gente chama os monitores, né? Então fica bem interativo. E aí o pessoal acaba adorando, a empresa acaba até fechando um convênio, não, vai ter uns funcionários aqui. E acaba sendo uma coisa bem divertida e os funcionários também se divertem e falam, foi bem diferente do que eu estou acostumado, né? E o bacana, né? Eu agora virei um associado aí, também brinco lá no beach tennis, tenho aula lá com o Enzo, pessoal que dá umas aulas legais pra gente que não sabe nada. Mas assim, é realmente um esporte divertido, né, Fábio? É um negócio que, assim, que quem não conhece precisa pelo menos experimentar uma vez, né? O beach tênis, ele realmente é muito divertido e diferente do tênis, né? Que eu vim do tênis, né? Joguei muito, assim, não no nível, né, de profissional, mas era federado. Então, dos 10 aos 20 anos eu jogava toda semana, disputava torneios e era um esporte muito difícil, realmente. Tanto é que eu sempre falo que eu estou aí com 50, vou fazer 58 anos. Aí tem um colega meu que fala assim, vou querer jogar tênis com você toda semana, toda quarta-feira, vamos jogar? Eu falo, esquece. Não dá. Por quê? Não é porque eu sou bom ou não. É que para você chegar num nível de alguém que está jogando há muito tempo no tênis, você vai demorar de 5 a 10 anos. Ainda mais se a pessoa começa aí com meia idade, né? Dificilmente ele vai conseguir jogar junto. Então vai jogar num churrasco tal para se divertir, mas não para jogar assim toda semana. O beach tênis, você em um mês você está jogando não de igual para igual, né? Mas você já está conseguindo brincar. Então você consegue jogar um intermediário junto com um iniciante, né? Que no tênis ele já tinha uma separação que não dava jogo, né? Então assim, quando eu jogava o pessoal de categoria superior no tênis, eu não devolvia os saques, né? Então não tinha jogo. Então eu falei para eles, aprende o beach tênis, que é muito mais simples, em 2, 3 semanas você está brincando. Todo mundo já brincou de frescobol, né? Então assim, já tem uma memória afetiva e a pessoa, se ela tem uma noção de esporte, ela acaba aprendendo rápido, né? É bem democrático. A gente percebe também, eu notei ali, pelo menos pra mim, que eu tentei jogar tênis um tempo, coitado do meu primo que tava tentando me ensinar, foi exatamente isso que você descreveu. Aí o cara falou, deixa pra lá, vamos brincar de outra coisa. Porque, cara, é difícil, é uma coisa muito técnica. O beach tênis também tem sua técnica, mas acho que pelo fato da gente já ter essa memória do ping-pong e do frescobol, fica talvez um pouco mais tranquilo de aprender, né? Porque geralmente, às vezes, até no susto, né? A bola vem no seu rosto, você protege assim, bate na raquete e ela volta. Então, assim, não tem uma técnica de terminação. O tênis, se você não fizer o movimento completo lá, ela não vai passar, né? Então, o beach realmente e acaba sendo bem democrático, inclusive que você não via no tênis, por exemplo, a avó jogando com o neto, disputando contra o pai com a tia. Então, assim, tem muito torneio lá que vai pai e filha, mãe e filho, o casal, né? E na época do tênis, por exemplo, o tênis se jogava só simples, era um esporte de 1 contra 1, né? Então, assim, tinha o grupo do tênis, ia lá, 2 jogando, marcava, ia só os 2 e voltava, né? E a mulher geralmente fazia academia. Então não existia um esporte que interagia, né? Talvez o sucesso aí do beach tênis, né? Que além de ser esse esporte que lembra a praia, né? Que o pessoal da cidade, né? De Bauru, eu sei que gosta muito de praia, né? Então ele sai do trabalho e já vai arrancando lá o tênis, o sapato,
e se tiver de terno, já vai arrancando no caminho, porque ele já chega na academia descalço, né? Então essa descontração e essa vontade, né, de ficar aí sem camisa ou bem ao ar livre ali num esporte que é democrático realmente, né? Então isso que acabou cultivando o povo brasileiro para isso daí. A gente tem o país com o maior número de praias do mundo e agora a gente está tendo uma necessidade. Eu até conversei aqui com o pessoal do mercado imobiliário aí, construtoras e tal. E o pessoal falou, ó, agora o pessoal tá querendo colocar quadra de beach tênis nos condomínios e tudo mais, porque, cara, todo mundo tá querendo brincar com isso aí, tá querendo jogar esse esporte, né? Jovens e adultos, né? E você que tá ali já, né? Quanto tempo já faz que tá a quadra funcionando? Vai completar 3 anos. 3 anos. Isso. E você já tem aí uma parceria forte, né, com a Bandeirantes aqui em Bauru. Foi realizada a Copa lá. E como que está sendo essa experiência para você de sediar eventos de grande porte aí? Como que está sendo esse desafio? Esse desafio realmente até assustou um pouco no início, né? Porque acho que aqui até é inédito, né? Transmitir ao vivo na TV aberta, né? Porque geralmente mesmo os campeonatos profissionais eles são transmitidos para Sport TV, ESPN, e é difícil você ter, como a Band, né, é tradicional com a parte do esporte lá, e eles fizeram isso com o vôlei de praia, né, que antes nem era um esporte olímpico, que a gente até vai, né, fazer algumas campanhas aí para o beach tênis virar um esporte olímpico no futuro, né, que ele nasceu na Itália, e o Brasil acabou superando, né. Hoje os campeonatos mais fortes do mundo, muitos deles estão no Brasil mesmo, né, que pegou mais do que na Europa, né. Nasceu na Itália, então, a prática do beach Isso. tênis? Nasceu na Itália, aí antes dos campeonatos mundiais aí só dava italiano, depois os brasileiros começaram a incomodar, aí ficou uma rivalidade grande. Aí o Brasil ficou tão forte que começou a fazer a academia gigantesca, o polo mundial hoje é em Campinas, tá? E aí os italianos, espanhóis começaram a mudar para o Brasil. Então chegou a ficar os top 10 aqui morando no Brasil, né? Hoje o brasileiro também, o Baran já, né, fica revezando aí entre o primeiro do mundo. Então o Brasil está se tornando a potência mundial, né? E aí a Band acho que viu esse potencial e ela está começando a investir do mesmo jeito que ela fez no vôlei de praia, né? Então ela quer que ela sentiu esse potencial, né? No Brasil a gente fez um estudo antes de adquirir a quadra e a gente viu que não era um esporte de modinha, né? Tanto é que os filhos, né, dos associados já estão jogando, né? O torneio Kids está tendo bastante adesão também. E aí a Band fechou com a gente dos torneios serem feitos 2 por ano aqui, né, exclusivamente em Bauru, né? E ela meio que ficou junto, sediando a Copa Band. Tem até a placa dela, ficou definitiva lá. Eu acompanhei lá de perto, né? Fui visitar na primeira e na segunda edição e realmente eu vi um público muito grande, não só de atletas, né, quanto também de público querendo assistir. Acho que a disputa do torneio também ela é atrativa, né, para assistir na TV, né? Falo assim, porque na televisão você tá lá sentado, né? Mas assim, eu senti que dá umas rachas legais, assim, a galera fica, o pessoal grita, dá uma provocada, é bem legal de assistir. O beach ele tem essa parte de ser um pouco mais de fair play, né? E a torcida não tão comportada como no tênis, né? Que no tênis você não pode nem, né? Você nem pode. Na hora que está sacando, né? O juiz faz uma advertência e manda voltar. Mas é um pouco parecido nesse respeito durante, né, a partida, né? Enquanto a bola está rolando, né? Mas depois fazendo o ponto, né, a vibração do brasileiro ela tem essa diferença, né, uma rivalidade. E aí às vezes quando tem esses campeonatos entre as arenas que são rivais, vamos dizer assim, né, de Bauru, né, chega a ter uns atritos bem fortes, né. Eu gostei da brincadeira lá também da entrega dos prêmios, né? A gente teve não sei se você pode falar com a gente a respeito disso, mas durante esses eventos esportivos é que acontecem os patrocínios, né? As empresas procuram aí, principalmente nesses eventos, porque vai reunir muita gente. E eu achei legal a brincadeira lá de jogar água no pessoal no pódio,
Como se fosse um. Eu senti, na verdade, assim, falar honestamente, falei assim, cara, parece um esporte que é uma mistura de tênis com vôlei e com automobilismo na hora de receber, porque joga água com gás lá, parece um champanhe, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa ideia? Isso foi um dos patrocinadores, né, da Copa Band, e aí a ideia até partiu deles, né, que eles, como é água com gás, eles tinham aquele recipiente lá, né, que ele sai com a pressão, né, daí ele falou assim, e se a gente fizer igual a Fórmula 1, né? Daí eu falei, o pessoal vai se divertir muito, porque vai estar muito quente, né, e aí aquela Tomar um banho de água com gás, água né? com gás gelado ali, e foi um destaque para eles também, eles ficaram muito contentes, e o público até, né, fica pedindo até nesses torneios menores. Não dá para fazer sempre, né, mas ele fica pedindo, falando, eu quero... Além da medalha, eu quero também uma garrafa de água com Isso. gás. Inclusive, no início, o pessoal falou assim, a gente vai dar um por dupla, né? Eu falei, não vai dar, tem que ser um para cada um, porque... Todo mundo vai querer vai brincar, querer, né? E era só pro campeão. Não, faz uma guerrinha ali, porque daí os três, eles vão lembrar da Fórmula 1, vai se sentir realmente... Vitoriosos, né? E olha, eu achei que teve uma adesão muito grande, a gente percebe lá pelo número de pessoas anunciando. E assim, falando mais pela perspectiva de marketing, né? Que a gente sempre acaba puxando um pouco esse link, né? Existe muita relação, né? Você falou do esporte, vida saudável, várias bandeiras aí que tem a relação direta com algumas marcas, né? Então, por exemplo, dando aqui algumas ideias aí para você que é pequeno empresário e tem interesse de fazer uma divulgação diferente, sair do lugar comum, impactar o público, né? Eu vou citar algumas parceiros de vocês lá no Dali, mas que nem tem empresa ali de alimentação, né? Tem produto natural, coisas relacionadas à saúde. E está relacionado com uma empresa, com uma quadra de esportes, né? Ao ar livre e tudo mais, faz muita diferença pro cara, né? É uma oportunidade muito grande ali, né? Isso. Apesar do pessoal, né, do beach, eles irem direto, né? A alimentação ainda não tão saudável, a maioria, mas quando eles começam a jogar, né? E aí a gente até uma área que a gente está investindo, né? Nessa parte de médica, nutricionista, alimentação. A gente tem até alguns planos para isso já que vão acontecer em breve, né? Então esses parceiros, né, que entram no torneio, aí explicam, vão conscientizando o pessoal que faz diferença, né? Ter uma alimentação saudável. A gente também se preocupa com a parte do atendimento na parte de lesões, né? Então a nossa Copa às vezes, né, a gente se preocupa muito com a infra, né? Então a gente põe a ambulância ali. A gente fez o treinamento, né, de massagem cardíaca para todos os professores, funcionários. Eu fiz porque eu senti necessidade. Então é uma preocupação constante de tentar sempre dar esse apoio também, né? E aí a gente tem até um parceiro da área médica do esporte também, que aí a gente vai começar alguma coisa já para o mês que vem. Então é uma coisa que está em constante ebulição, né? Vocês têm um plano lá já estabelecido, né? Nesses anos de trabalho com as aulas, né? Com o treinamento dos atletas e tudo mais. Eu vi que vocês também fazem eventualmente alguns laboratórios, alguns workshops com profissionais, é isso? Isso. Um dos nossos, vamos dizer assim, coordenadores dos professores é o Flavinho Arouca, né? Ele já foi o 31 melhor do mundo, né? E a família dele é de Bauru. E aí a gente tem uma escolinha com o suporte dele, né? E até a gente faz a clínica, a cada 6 meses faz uma clínica para os professores, né? Para fazer um curso para os professores e para os alunos. E aí acho que a gente já vai para a 4ª edição dessa clínica. E talvez a gente faça um curso intensivo aí de férias, a gente vai ver alguma coisa desse tipo. E tentar ver alguma coisa de seleção de atletas também com o apoio dele, né? Que ele é um cara que já está no circuito, né? Tem outra vivência também para acrescentar para os professores mesmo, né? Isso. Aí esse investimento vale muito a pena, que é um curso que
A gente teve relatos de alunos que fizeram essa clínica com ele e com a clínica com o italiano, espanhol, que eram muito mais ranqueados que ele, né, número 1 do mundo e tal. E falaram, ó, gostei mais da do Flavinho. Então, assim, nem sempre porque joga muito melhor, né, que sabe transmitir. Então, ele tem essa didática diferencial, né? Ensinar melhor, né? Além do cara jogar, ele tem que saber ser didático, né? É complicado isso também. E me fala uma coisa, Fábio. Vamos dizer que, então, uma pessoa que não saiba nada do esporte, como que ela faz para chegar lá no Dali e se matricular? Como que é esse caminho aí do aluno? Isso, aí pode ir pessoalmente, né? A gente fala que é aí em frente à Praça do Avião, né? Mas quem quiser o endereço é na Antônio Reis Filho, 473, né? Vila Aviação, ou pelo WhatsApp, né? 14 99135 1064. Aí ela pode fazer uma aula experimental gratuita, né? É só falar que não conhece esporte, ou mesmo que já conhece de outro lugar e quer experimentar a nossa aula, né? Marca ali, de qualquer um dos esportes, faz essa primeira aula, gostando, ela se matricula. E se a pessoa já sabe jogar e só quiser fazer parte do clubinho, ou pagar uma diária avulsa, né? Que a gente chama de day use, ou a locação da quadra, também é pelos mesmos contatos, né? Então é bem simples. E vocês têm aulas todos os dias da semana? Todos os dias, aulas da semana, né? Tem até sábado, domingo que não tem aula. Domingo, às vezes, tem algum professor que dá alguma aula avulsa, se alguém pedir, né? Mas não tem turmas de domingo. Normalmente é o espaço também que o pessoal tem para brincar, né? O dia da... Ou não abre no domingo? Abre todos os dias. Isso que eu imaginei, porque... Domingo, eu acho que no calor que faz Bauru, né? Domingo o pessoal vai mais para relaxar, vai com a família lá e tal, mas acaba sempre tem um pessoal brincando lá também. Tá, e agora me fala outra coisa. Isso é se o cara quiser ser aluno aí da Dali, quiser praticar o esporte lá, o que a gente recomenda muito, é bem gostoso mesmo. Mas e se eu tenho uma empresa, que nem eu vou falar aqui da TED mesmo, que faz isso lá, como que eu faço para eu fazer uma parceria com a Dali? Como que funciona esse processo de parceria com a quadra, com a arena? Então, a gente tem um projeto lá bem bacana, que a gente tem vários tipos de parceria, né? Desde colocar os flyers da empresa, a gente tem uma rádio interna que a empresa pode anunciar, oferecer vantagens exclusivas para os nossos clientes, né? A gente tem o name rights das quadras, né? Que foi na verdade, eu não vim da área de marketing, né? Eu sou da área de TI. E aí eu acabei estudando um pouco, né, com as empresas que fizeram isso, né? Aqui no interior ainda não tem muito costume do name rights, né? Tanto da quadra como o name rights da própria arena, que é um ponto que a gente abriu esse projeto há pouco tempo, né? E a gente igual tem nas arenas de futebol, né? Uma empresa poder dar o nome da arena, né? Que seria um evento, né, bem chamativo ali, né? Porque em frente da arena tem o totem do McDonald's, então o pessoal saindo lá da Getúlio, que é uma das principais avenidas aqui, né, de Bauru, ele vai ver a arena, né, meio quarteirão com o nome dele, né? Então ele vai fazer bastante barulho. E temos o apoio nos patrocínios dos eventos, né? Que os eventos, além dos torneios importantes que a gente está fazendo, uns 4 por ano, tem também, a gente faz shows, né? Shows com grupos renomados de Bauru ou de fora, né? Então a gente fecha 2 quadras geralmente, né? O pessoal faz um show mesclado na areia, o palco fica na areia, né? Então dá esse clima de show de Copacabana, assim, vamos dizer assim, né? Não chega a ser uma... guardando as proporções. Não chega a ser uma Lady Gaga tal, mas a gente faz o possível aqui, né? Isso. Pro padrão nosso do interior paulista, tá bom, né? Aí a empresa pode dar um nome pro show, um nome pro torneio, né? E um dos planos de maior sucesso é ter uma quadra com o nome da empresa, né? Que daí durante o torneio a gente fica falando que é na quadra da empresa X, né? Quando a gente fala o nome, né? O pessoal que não está acostumado com isso, né? Uma empresa pequena, que é muito comum aqui, né? Nunca fez uma ação de name rights ou de
ou de direito de quadra, né? Como que funciona isso? A gente está mostrando aqui um vídeo, ó. Tá vendo aquela pessoal ali atrás, ó? Agora saiu a imagem, mas as placas que ficam ao lado da quadra, aquilo lá pode ser personalizado com a marca da empresa, não é isso, Fábio? Isso. A gente até acabou fazendo o name rights de quadra, e isso acabou virando quase que o produto de maior sucesso nosso, porque primeiro que acaba sendo, a gente chamou de um escritório a céu aberto, né? Então a empresa pode colocar um funcionário dela ou o próprio o sócio, o dono da empresa, quando ele joga, ele vai jogar na quadra da empresa dele, né? E ele acaba fazendo esse marketing de relacionamento com todos os associados da empresa, né? Que a gente tem, passam 3 mil pessoas por mês lá no nosso ambiente, né? Então ele tem todo esse relacionamento, então ele acaba fechando o negócio dentro da nossa quadra. Então esse escritório a céu aberto, num ponto estratégico, né, que é a Getúlio, né, então que seria um dos pontos principais de Bauru, acaba sendo uma coisa que é simpático para a empresa e fecha negócio, né? Então, por isso que, graças a Deus, a gente está com as 8 quadras, né? Tem até uma fila de espera, né? Mas sempre acaba renovando. Algumas empresas acabam dando uma vaga e acaba tendo a oportunidade de dar uma renovada, né? Mas no caso, a pessoa que fizer um contrato, por exemplo, lá com a Dali, para dar naming rights na quadra, além de colocar lá, vamos dizer assim, o adesivo dela, ela vai poder também explorar o espaço, né? Isso vale ouro, né? Poder abordar o aluno, ou às vezes fazer o evento que nem você falou, receber um cliente dele ali e falar, ó, tô aqui na minha quadra, tal. Pô, é diferente, né? E um outro produto que vale a pena, né? Além de ele ter 20% do que ele contribui, né, para ter o name rights da quadra, é retornado para ele, dar em benefícios para os funcionários dele, né, ou para ele mesmo, ou para um vendedor da empresa dele, para ficar jogando todos os dias lá e fazer esse relacionamento. Ou presentear os clientes principais dele, falar, ó, vai jogar na minha quadra, tá um voucher aqui, vai jogar um dia lá de graça. Então ele tem várias possibilidades de usar o retorno do que ele paga mensalmente para distribuir e fazer alguma campanha na empresa dele, né? Aí, ó, tá aí uma oportunidade. Você que tem um negócio, que precisa fazer o contato com a pessoa, com o cliente final, e não tem às vezes o espaço, né? A gente tem aí tanta empresa de e-commerce, né? Eu vou lembrar aqui de algumas, né? Pessoal aí que mexe com tecnologia, pessoal que vende roupa na internet, pessoal que vende qualquer tipo de coisa, mas não tem a loja, né? O espaço físico. Ela tem ali a possibilidade, por um valor bem menor do que um aluguel e uma estrutura toda, poder receber e às vezes abordar clientes que ele nem pensava em vender, né? Inclusive a gente até, como a gente tem um espaço amplo ali, né? A gente falou, se você quiser marcar uma reunião lá no nosso espaço, acaba sendo um home office ali, mas que ele pode fazer reuniões ali. Às vezes ele pode alugar também o espaço, né, para fazer alguma confraternização ou um lançamento. Então acaba sendo realmente uma extensão da empresa dele ali. Muito bacana, muito interessante mesmo. Eu acho isso. Inclusive, visitei agora recentemente lá sou palmeirense, né? Eu fui lá no Allianz Parque fazer aquele tour, né? Para conhecer os camarotes e todas as áreas internas, né? Que a gente vai para assistir o jogo, mas não vê o que tem lá dentro, né? E cara, você percebe a quantidade de oportunidades que os caras criam. Claro, não tô fazendo uma comparação meio cruel aqui, mas é o mesmo conceito, a mesma ideia, né? Por exemplo, eu fui lá no camarote da própria Allianz Seguros, né? Então, o tour do passeio virtual lá, o passeio oficial do Palmeiras, você vai lá, visita o camarote dos caras. Meu, toda hora você é impactado com o nome da Allianz Seguros ali o tempo todo. Então você fala assim, funciona ou não funciona isso aqui? Imagina uma cidade que nem São Paulo, só no tour que eu tava, fui com meu pai, ele falou assim, o cara falou assim, acho que deve ter gente aqui de todos os estados, tinha gente do Piauí, tinha gente do Amazonas, tinha gente de Minas Gerais. Falei, cara, gente que nem era palmeirense, né, principalmente o torcedor gremista lá.
então você fala assim, olha o alcance que isso tem, né? Pessoas que jamais teriam contato com a marca, por estarem ali visitando a cidade, fazendo um turismo. Bauru é uma cidade também bastante frequentada, não para turismo convencional, né, de lazer, mas turismo de negócio, né, Fábio? Então, poxa, cara. É. Bom, pena que você falou que é palmeirense, né? Muda um pouco, muda um pouco o meu conceito aí, né? Mas na verdade, eu sou corintiano fanático e infelizmente eu tenho que reconhecer que o projeto do name rights do Palmeiras foi muito superior ao do Corinthians, tá? Que isso eu estudei bastante antes de fazer o nosso projeto do name rights. Coincidentemente, morei durante um bom tempo, quase 12 anos do lado do Palmeiras. Aí tive que me associar. Puta, velho. Porque era próximo ali, né? Eu ia a pé, né? Virei sócio do Palmeiras. Virou sócio. Um corintiano que virou sócio do Palmeiras. Olha como é que o negócio é complicado. Eu tinha que esconder a carteirinha. Porque imagina a carteirinha que tinha o símbolo do Palmeiras lá. Mas daí onde eu me vinguei, né? Que tinha votação lá pra fazer o estádio, né? Falou, não. Eu fui lá e votei contra. Eu era associado, falei, não. Sabotar o adversário. Eu tava na fila lá, os caras, vamos lá, vamos construir. Mas eu fazia campanha para ficar lá, os presidentes que o Palmeirense não gostava. Então, assim, então deu para. Volta Mustafa, né? Exatamente. Fora Abel, fora todo mundo. Mas realmente o projeto do Palmeiras, a grande diferença com o do Corinthians é que ele fez. No projeto, ele já fechou o name rights. Então, assim, em breve, aqui a Arena Allianz Parque. Corinthians, ele não teve esse cuidado. Aí pegou o apelido de Itaquerão. Aí ele, apesar de ter uma torcida muito maior e o marketing poderia ser muito melhor explorado, ele só conseguiu fechar o name rights 5 anos depois, né? O Palmeiras já tinha fechado. O Palmeiras, inclusive, é exemplo mundial. Tem que ficar elogiando. É o Palmeiras. Complicado. Não, mas a gente está falando de negócio, né, Isso. cara? Pra você ver, não se trata de clubismo, é uma questão de business mesmo. Os caras têm que explorar ao máximo aquilo lá, porque custa caro ter aquilo lá, né? A mesma coisa que a gente está falando da quadra, né? Do Arena. Porque tem um cálculo lá. Eu estudei muito essa parte de name rights de Arena, né? Por causa do negócio que a gente tá querendo fazer. Mas tem um cálculo lá, não sei se é $70 por pessoa que passa pelo estádio por ano, multiplicando isso. E o Palmeiras foi muito acima do nível mundial, inclusive, né? Do Brasil, ele foi o melhor, com certeza. E está entre um dos melhores do mundo. E o do Corinthians, acho que 5 anos depois, ele ainda vendeu abaixo do que o Palmeiras sem correção, né? Então, assim, foi bem inferior do Corinthians. O São Paulo fez também agora um movimento para isso na reforma do Morumbi, né? Virou Morumbis. Isso. Me parece que, bom, a gente está falando de clubes gigantescos, né? Com faturamento enorme. Mas o que eu acho mais, que mais me deixou assim surpreso é que muitas empresas têm interesse nisso. E você fala lá em São Paulo, mas é só lá em São Paulo. Não. Guardadas as proporções, a gente também tem o nosso espaço aqui no interior. Nós estamos falando do segundo maior mercado consumidor do país. No interior de São Paulo é isso. Sim. Então, tirando o metrópole ali, nós estamos falando do interior paulista. Bauru é uma cidade que tem capilaridade para fazer um trabalho forte em marketing. Tem clubes aqui na cidade, né? A gente está falando, tem time na primeira divisão no vôlei, no basquete. Poxa, acho que está na hora também das empresas bauruenses também saírem um pouco dessa bolha e começarem a pensar em outras alternativas, né? Isso, porque em São Paulo, né, eu ainda tenho um apartamento lá. Lá você tem os name rights das estações de metrô, tem name rights de toda a casa de show, toda a casa de teatro. Então, assim, tá muito já o pessoal percebeu, né, esse mercado, que realmente é difícil calcular, né, para o diretor de marketing de uma empresa, né, o quanto está investindo nisso, né, e às vezes só o retorno, eu fiz o name rights da Arena, quanto que está dando a mais assim, não dá para você medir, então não é uma coisa muito fácil, mas na hora que as arenas, né, que a gente tem arenas grandes em São Paulo, né, de beach tennis já estão começando, né, empresas do ramo financeiro,
no litoral tem do ramo da parte de pet shop, né? Então, começaram a pegar essas arenas. Tenho certeza que na hora que a primeira que fizer no interior, aí vai começar a ter fila de espera e as outras vão pegar no embalo, porque na hora que a pessoa coloca, né, a empresa coloca um nome numa arena, né, e tem um impacto, né, na verdade toda a mídia vai para cima no dia da inauguração, a mídia televisiva, a mídia escrita, agora toda a mídia de internet, né, que aí são as redes sociais. E todos os eventos, né? Eu tô na arena tal, aí tá tirando foto. Então, assim, o que ele ganha de publicidade gratuita pós. Nossa, isso aí para nós aqui que gostamos da área já é um prato cheio, né? Por mais que, como você falou, é difícil de você mensurar. Você fala, cara, começamos a vender mais porque estamos patrocinando aquela arena? Não sei. Talvez até dê para você fazer esse cálculo se você tiver acesso, né, ao faturamento da marca. Mas o que a gente está falando é de algo intangível, né? Você está começando a criar relacionamento, você está relacionando esporte e banco, por exemplo. A gente fala aí, circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. A gente já relaciona, a gente já olha ali, lembra do Google, que era patrocinado pelo Banco do Brasil. Então O você fala skate, assim, né? A Raíssa. a Raíssa Leal. Então você fala assim, pô, começa a ganhar a simpatia, uma coisa que é pra gente ter ódio, né? Que é o cara que presta o dinheiro com juros pra gente. Mas, poxa, a gente começa a gostar da marca porque ela tá patrocinando uma coisa que a gente gosta. Então, é esse impacto que eu acho vamos dizer assim, trazendo para nossa realidade aqui de Bauru e região, as empresas estão vacilando, né, cara, de poder explorar isso. Uma empresa que já está acostumada a medir, né? Então ela vai ver a quantidade de acessos que tem, né, no site, no Instagram dele e tal, antes de ter a arena, né, no nome dele ou qualquer outro name-wise. Se ele começar a acompanhar e comparar os números, né, depois que tem, aí tem nos eventos, né, os picos que dá e tal, se a empresa já é organizada nessa parte de medir, ela vai ter uma facilidade maior. Se é uma empresa que ainda não está acostumada, né, não sabe os acessos do próprio Google e contabilizar, realmente vai ter um pouco de dificuldade, né? Ele vai sentindo, né, conforme os comentários e a mídia gratuita que ele vai ganhando, mas ele deve, de qualquer jeito, ele vai perceber, né? Com o tempo ele vai perceber que essa simpatia que ele ganha, né, que o pessoal acaba, né? E o esporte, assim, né, na hora que começa a ter um jogador de destaque, né? Então, assim, o pessoal gosta, né, de ter um ídolo, né? O brasileiro precisa, né, de ter um Sim, ídolo. do herói nacional, né? A gente precisa, né? A gente é órfão. E o beach tênis, você acha que sai algum jogador, é você que tá com o olho clínico lá todo dia e tal? Tem gente boa mesmo no esporte aqui jogando em Bauru? Então, o foco hoje ainda é em Campinas, né? E o nosso projeto é começar a tentar fazer que Bauru também, né, tem potencial, né? Tem uma molecada super boa aí, que até um menino de 11 anos que disputando na categoria adulto da Copa Band e ficou para a final, né? Então, a gente tem um talento aí que trabalhando um pouco aí em conjunto, as arenas também se juntando, a gente começar, né, fazer um torneio, um calendário organizado aí, todo mundo sendo parceiro, né, as arenas, né, não tratar como concorrente, mas sim como parceiro, aí tem tudo para Bauru ser um polo bem forte, sim, porque potencial tem, a gente tem atletas de nível nacional, né, fizemos finais aí com o pessoal de Campinas aí, com o pessoal da região aqui, então assim, tem tudo para também ficar forte, né, dá para investir um pouco nisso daí. Bacana, cara. Gostei desse papo, hein? Gostei dessa conversa de beach tênis. Tô jogando no fim de semana com a minha noiva também, em Garça. A gente vai lá, brinca com o pessoal, tá animado isso aí. O próximo torneio vai ser de equipes, é uma surpresa que a gente faz, aí o Ted Market pode fazer uma equipe aí. Olha que eu acho que pode ser, se eu pegar uma dupla fraca igual eu, assim, dá jogo. Vai ter de todas as categorias, de quem nunca disputou torneio, equipe bem iniciante, intermediário, então vai dar espaço sim. Bacana. Cara, agradecer demais o Fábio por estar aqui, por vir
presencialmente aqui no estúdio, conhecer. Gostou do ambiente? Gostou da entrevista? Muito bom aqui, gostei bastante aqui também. Parabéns aí para o seu espaço aqui, é muito bom. Agradeço aí o convite, valeu muito a pena aí. Ah, obrigado. Eu, inclusive, deixo aqui o convite também para o pessoal que frequenta a arena. Tem empresa que é um espaço aberto para pequenas empresas que desejam fazer, falar um pouquinho sobre o seu negócio, né? Às vezes a internet é tanta correria, né? A gente só consegue falar 5 segundos e já pula o vídeo. Então, às vezes, a oportunidade de ter uma meia hora para conversar. Sim. Hoje o pessoal deixa tudo pro robô fazer, né? É só inteligência artificial, aí aqui é uma oportunidade de ter um bate-papo gostoso aí. Conhecer quem faz a coisa acontecer, né? Não só ficar vendo ali uma postagenzinha ou outra, mas conhecer um pouquinho da história. Vocês estão aqui na frente do Fábio, tendo essa chance de conhecer quem que está por trás dessa arena que vocês frequentam, às vezes, visitam ali, tem curiosidade. E é para isso que serve o TEDcast, é para mostrar a empresa por dentro. Fábio, brigadão. Obrigado aí. Valeu. Parabéns aí para vocês também aí. E você que está aí assistindo a gente no Spotify, no YouTube, por favor, siga, compartilhe, acompanhe os nossos cortes também no TikTok, no Instagram. E fica o nosso convite sempre para vir aqui conhecer o TEDcast, gravar uma entrevista aqui com a gente vai ser recebido com todo carinho. Valeu? Até a próxima, galera. Até o próximo vídeo. Até mais.